Bom, Victor, primeiramente, obrigado pela disponibilidade em conversar comigo. Como eu expliquei por e-mail no contato prévio que eu fiz contigo, estou fazendo uma série de entrevistas com docentes dos mais diversos departamentos, centros de educação, áreas do conhecimento da UFSM, para traçar um panorama mais representativo possível do quanto a universidade ela está com as aulas presenciais suspensas, mas ela tá em pleno funcionamento. Inclusive, tenho ouvido muitos relatos de que não só ela está em pleno funcionamento, como ela está com sobrecarga, ela está funcionando mais do que com as atividades presenciais. Tendo essa intenção em mente, eu tenho feito essas entrevistas e nos pareceu interessante falar não apenas dos docentes e das docentes em seus projetos de pesquisa, de extensão, orientação de pós-graduação, atividades via rede. Nos pareceu interessante falar também de um trabalho que é o trabalho da extensão, né, da Pró-Reitoria de Extensão. Tu, no caso, é técnico administrativo e educação, mas nós pensamos em falar contigo sobre o Observatório dos Direitos Humanos da UFSM, porque na nossa apuração também é um setor da universidade que, embora não esteja ligado, né, exatamente à docência, digamos assim, ele está em pleno funcionamento, certo? Então, eu queria começar te perguntando e sabendo sobre as ações do Observatório de Direitos Humanos, as ações que estão sendo desenvolvidas nesse momento, e não apenas aquelas ligadas à Covid, mas também as ações que dizem respeito a outras questões e que não pararam, não foram interrompidas e que seguem em pleno funcionamento. Certo, Rafael. Primeiro eu te agradeço o convite de toda a Sedufsme. É um prazer estar podendo falar aqui com vocês e divulgar nosso trabalho e mostrar como tu mesmo mencionou, a mesma universidade, ela não tendo essas aulas presenciais, a gente segue com uma atuação firme, a gente segue com um contato constante com a comunidade, e a gente está fazendo o máximo para não deixar ninguém desamparado nessa situação excepcional que está tendo nessa quarentena social, né? Então, o Observatório de Direitos Humanos, ele atuou ao longo desses anos com a comunidade, sempre promovendo ações que buscassem o protagonismo desses agentes mais socio-vulneráveis, buscar o empoderamento dessa parcela da população. Nesse momento de fragilidade econômica, a gente viu que a gente precisava alterar um pouco as nossas ações. A gente fez também algumas campanhas de um cunho um pouco mais assistencialista, justamente pensando que é o que algumas comunidades precisavam nesse momento. Ainda em março, a gente fez uma campanha da Páscoa Solidária, em março, abril, que foi para levar alguns brinquedos, alguns chocolates e alimentos para as crianças de algumas comunidades que a gente já atendia com projetos de extensão, mas levar essa possibilidade dessas crianças ter esse entretenimento, ter esse caráter lúdico nessa data importante que foi a Páscoa. Então a gente levou para diversas comunidades, para bairros que a gente já tinha essa relação, e depois a gente replicou essa mesma ação agora na campanha do agasalho do FSM, que foi uma campanha integrada de toda a universidade e foi encabeçada pelo Observatório de Direitos Humanos. Então a gente fez pontos de coleta, sempre pensando em preservar a saúde de quem fosse entregar esses donativos. A gente fez drive-thru solidários, que as pessoas podiam passar de carro e entregar. A gente fez coletas domiciliares para quem não estava podendo sair de suas casas. E a gente arrecadou todas essas roupas, deu mais de 4.000 peças dessas roupas na campanha do agasalho. E na semana retrasada a gente entregou mais uma vez para todos os nossos parceiros. Então foi tanto a Casa de Passagem, que abriga os moradores em situação de vulnerabilidade social, a Aldeia Guarani, a Aldeia Caigangue, algumas comunidades de bairros periféricos, a APECAM. Então, foram várias instituições que a gente já tinha projeto de extensão que a gente está tentando manter esse vínculo, porque a universidade ela tem um compromisso social muito importante. Então, a gente está sempre. Né, a gente não pode, nesse momento de extrema vulnerabilidade para as pessoas, virar as costas e se encastelar nos nossos muros universitários. A gente sempre está fazendo esse movimento de sair do arco, né, de levar as coisas da universidade para fora, e também de trazer o que é pensado fora para dentro da universidade. Então, a gente segue com diversas ações e segue bem ativo nesse sentido.
E eu acho que tu já falou um pouco sobre isso, mas eu acho que vale mencionar também ações que são. Vale fazer uma pergunta específica sobre o fato de que há esse vínculo que tu coloca, que vocês desejaram manter, que vocês buscaram manter, mas há também o acréscimo das ações que são ligadas ao combate à pandemia exatamente. E eu acho que é interessante tu comentar um pouco sobre isso também. Uhum, claro. Até uma outra ação que foi muito importante, que ela está ligada à pandemia, porque a gente começou a perceber que tem muitas externalidades negativas em função dessa pandemia, em função dessa quarentena social, que não necessariamente afetam a parte da saúde física por conta do Covid, mas acaba afetando a saúde emocional das pessoas e várias outras, a vulnerabilidade econômica. Então, uma outra ação que a gente fez, encabeçado com diversos outros coletivos, coletivo 50-50, que é do FSM, é o Disque Covid Mulher, né, da UFSM, que foram as mulheres que estão sofrendo situação de violência doméstica, elas podiam ligar para esse número, que segue ativo até hoje. A gente pode acessar as páginas do Observatório de Direitos Humanos. A gente tem alguns casos de divulgação informando o telefone, que pode ser ligado todos os dias da semana, tem horário de manhã e horário de noite, e todas as pessoas que fazem a escuta são mulheres profissionais da área que vão saber indicar os caminhos, vão saber indicar quais são as melhores formas de poder resolver esse problema. Então, a gente notou que estava tendo um crescimento, os grupos notaram que estava tendo um crescimento das denúncias de violência doméstica em função das pessoas estarem enclausuradas em suas casas. E todos os componentes psicológicos que acabam afetando as pessoas, então, a gente tinha que arranjar algumas respostas a isso, né? Então, essa foi uma das respostas que foi em parceria com o Observatório de Direitos Humanos e está tendo profissionais de diferentes áreas do conhecimento atuando em relação a isso. Então, essa é uma ação bem importante, a gente pede para que quem tem ou quem conhece alguém que está sofrendo essa situação de violência, está tendo essa vulnerabilidade, que acesse essas páginas, procure ver o telefone para poder ligar. E essas outras ações que a gente está fazendo de combate ao corona, pela Prefeitura de Extensão, a gente lançou um edital emergencial de projetos que tinham uma relação com o Covid. Então, uma das ações que foram feitas também, que está ali na nossa Coordenadoria de Desenvolvimento Regional e Cidadania, é o de troca de máscaras por alimentos. Então, na Polifeira do Agricultor, que acontece às terças-feiras, ali na entrada da UFSM, na Roraima, as pessoas podiam ir com quilos de alimentos não perecíveis, que depois foram doados para a casa de alimentos da FSM, e poderiam ir com esses alimentos e elas recebiam máscaras em troca. Que é pensando também nessa questão que muitas pessoas acabam não tendo máscaras para difundir esse costume da máscara. Isso, logo no começo da pandemia, a gente já estava tentando incentivar que mais pessoas usassem máscaras. Agora já é algo mais generalizado, né, esse uso. Que bom. Mas então essa foi uma das ações, outras ações foram em parcerias com supermercados para as pessoas fazerem essa doação e de troca por máscaras, e o supermercado eles triplicaram as doações que tinham sido feitas e a gente conseguiu abastecer uma boa quantidade o banco de alimentos da Santa Maria, que depois passa para as instituições. Então, são várias ações e vários canais diferentes que a gente está tentando fortalecer. A gente está com esse edital aberto ainda para projetos de extensão que tem uma relação com o Covid, que tem uma relação com essa quarentena social. Quem quiser acessar pode ir na página da Prefeitura de Extensão e se informar, e que é um edital de fluxo contínuo. Então, sempre está tendo novos ingressantes e a gente está podendo realizar esse apoio. Certo. Já na minha última questão, Victor, eu tenho feito uma pergunta padrão para encerrar essas entrevistas, eu já fiz muitas entrevistas para esse vídeo que a gente está produzindo, e o motivador, a inquietação que nos faz começar a produção desse vídeo é essa ideia que pode pairar no ar, às vezes de maneira um pouco mais camuflada e às vezes nem tanto, de que a UFSM, estando com as atividades presenciais suspensas, a UFSM está parada. Eu tenho feito uma pergunta padrão para todas as entrevistas e eu quero repetir essa pergunta para ti também. O que tu diria para alguém que pensa que a UFSM está parada, ou que chega a defender e publicizar essa opinião de que a UFSM está parada durante esse período?
Bom, eu acho que até acessando as nossas próprias redes dá para ver como que a gente está tendo essa movimentação. A UFSM ela fez ótimas ações de começar uma produção de álcool gel também, então a gente fez produção, a Prefeitura de Extensão estava envolvida nisso. Então, eu acho que esse momento de fragilidade que a gente vê quem são realmente os parceiros da sociedade, a gente vê realmente quem está interessado em ter um compromisso social. A UFSM, ela, nesse momento que as pessoas estavam com mais vulnerabilidade, a gente está se dedicando para conseguir sanar essas preocupações das pessoas, para conseguir informar as pessoas, né, que isso é uma questão muito importante, porque nessa era de fake news, a desinformação acaba imperando e muitas pessoas não conseguem se proteger da maneira adequada e isso acaba ceifando vidas. Então, a universidade ela está tendo uma postura muito afirmativa em relação a isso, de tá tentando conversar com as pessoas. A gente fez, a UFSM ela promove uma dose de ciência, né, que é, um evento com caráter de divulgação científica. A gente já realizou uma dose de ciência sobre mitos e verdades do coronavírus. Até está no Facebook da Prefeitura de Extensão, quem quiser ver o que foi debatido, porque acabava, a gente vê que o tempo todo na internet está circulando um monte de mentiras, um monte de pretensas curas do coronavírus, que muitas vezes não são verdade. Então a gente resolveu conversar com as pessoas de uma maneira mais simples, mais calma, e falar o que a ciência já sabe, o que a gente ainda não sabe sobre o coronavírus. Então, a gente está fazendo diversas lives no nosso Instagram, também na Prefeitura de Extensão, a gente está fazendo essas lives para conseguir manter esse contato e de caráter lúdico, de caráter mais científico, a gente fazendo várias reuniões, vários eventos científicos também pela internet, a gente está tendo que fazer toda essa movimentação de migrar, né? Que é uma maneira que a gente não sabia, não tinha esse conhecimento, então às vezes acaba sendo mais difícil ainda, porque a gente tem que ver qual que é o melhor ângulo para filmar, a gente tem que pensar em todas as coisas que a gente não pensava, uma didática diferente, né? Uma maneira de atrair a população diferente, que não era o nosso conhecimento anterior, então às vezes acaba sendo ainda mais tempo para a gente conseguir pensar nas melhores formas quanto a isso e também de pensar como que a população que às vezes não consegue ter acesso a esse conteúdo, porque a internet não é todas as pessoas que têm, muitas vezes os aparelhos das pessoas não são todos que têm, como que a gente consegue levar essas informações para as pessoas por outros meios também. A gente fez agora uma coleta de celulares e computadores para poder fazer a doação para as pessoas mais vulneráveis depois. Então, agora, nesse momento em específico, a gente conseguiu coletar todos esses donativos e está no LAMI da universidade, que está fazendo uma avaliação técnica desses aparelhos, para ver se eles estão funcionando, qual é a condição deles, para depois a gente poder doar para as pessoas, para que elas possam também acessar a esse conteúdo que agora está completamente informatizado, né? Agora a gente está tendo essa migração muito grande, então a gente tem que pensar nas parcelas das pessoas que não conseguem fazer essa migração com a mesma facilidade que quem tem um certo poder aquisitivo. Então, as nossas reuniões estão sendo todas diferentes, então a gente está tendo toda uma dificuldade de conseguir migrar, mas não está tendo menos trabalho por conta disso. Às vezes até o contrário, né? Às vezes, como a gente acaba disponibilizando às vezes o WhatsApp para as pessoas poderem falar, já que a gente não tem mais aquela maneira presencial de conversar, às vezes está vindo mensagens em tudo quanto é momento, a gente está tentando responder de outras formas, e esse imediatismo às vezes acaba sendo muito esgotante, e a gente acaba às vezes tendo mais demandas do que quando era presencial. Mas a gente está tendo, a gente tem nosso edital também pelo Observatório de Direitos Humanos, que é para projetos que atendem essa parte, que são projetos relativos aos direitos humanos, à difusão dos direitos humanos, e que ele tinha ficado congelado até 2 dias depois da volta das atividades presenciais. Como agora a gente está vendo que as atividades presenciais elas estão cada vez mais sendo adiadas, né? Porque no início a gente não tinha essa previsão de quanto tempo duraria. Agora a gente está pensando numa remodelagem de como a gente pode voltar os prazos do edital o quanto antes, mesmo sem considerar o retorno das atividades presenciais. Então, isso vai exigir o nosso esforço de reavaliação, o nosso esforço de rearticular esse calendário, e vai exigir também o esforço dos coordenadores dos projetos de pensar como eles vão conseguir desenvolver as atividades deles à distância, conseguir desenvolver as atividades deles sem colocar em risco a saúde das pessoas envolvidas nos projetos. Então, todo esse retorno tendo que ser muito pensado de maneira muito responsável. Até porque a UFSM está mostrando como que ela está por estar prorrogando cada vez mais as aulas, né? Agora, o próximo prazo
de 7 de julho, salvo engano, está mostrando que a gente não quer fazer um retorno de qualquer jeito. A gente não quer fazer um retorno que vai colocar em risco a vida dos alunos que são de diferentes estados do Brasil e que, às vezes, ficam em salas apertadas para a quantidade de alunos. Então, todo esse pensamento de retorno, pensamento do que fazer, ele é muito demandante, né? Ele exige muita pesquisa. Então, é essa seriedade que eu acho que deve nos guiar, porque, bem ou mal, a gente está lidando com vidas de pessoas. Victor, da minha parte eram essas questões. Eu agradeço demais a tua disponibilidade em conversar comigo. Não sei se tem mais alguma questão que gostaria de comentar. Eu acho que é isso, Rafael. Eu deixo o convite para as pessoas acessarem as nossas mídias, né, que é onde a gente divulga a maior parte das nossas ações. Também a gente tem nosso e-mail, que é observatóriodh@fsm.br. Quem quiser entrar em contato conosco, a gente fica à disposição para conseguir conversar sobre isso e quem tem sugestões de ideias, projetos, pode conversar conosco. Tá certo. Muito obrigado, Victor. Uma boa tarde para ti. Um bom Obrigado, dia. Rafael. Boa tarde. Bom dia. Tchau.